18. Como curar a depressão em 14 dias. Quando comecei a escrever este livro, ofereci um prêmio de $200 para a história verdadeira mais proveitosa e inspiradora sobre como eu venci a preocupação. Os 3 juízes do concurso foram Ed Rickenbacker, presidente da Eastern Airlines, Dr. Stuart W. McClellan, presidente da Lincoln Memorial University, e H.V. Kaltenborn, analista de notícias de uma rádio. Entretanto, nós recebemos 2 histórias tão espetaculares que os juízes acharam impossível escolher entre elas. Então, nós dividimos o prêmio. Aqui está uma das histórias que empataram em primeiro lugar. A história de C. R. Burton, que trabalhava para a Wizard Motor Sales em Springfield, Missouri. Eu perdi minha mãe quando tinha 9 anos de idade e meu pai quando tinha 12. O Sr. Burton me escreveu. O meu pai morreu, mas a minha mãe simplesmente saiu de casa há 19 anos e nunca retornou. Nunca mais vi minha mãe e nem minhas irmãs mais novas, que ela levou consigo. Ela não escreveu nenhuma carta por 7 anos depois de ir embora. Meu pai morreu num acidente de carro 3 anos depois que minha mãe saiu de casa. Ele e um parceiro haviam comprado um café na pequena cidade de Missouri. E enquanto meu pai estava viajando a negócios, o seu parceiro vendeu o café, pegou o dinheiro e se mandou. Um amigo ligou para o meu pai dizendo para ele voltar rapidamente para casa. E em sua pressa, o meu pai morreu num acidente de carro em Salinas, Kansas. 2 das irmãs do meu pai, que eram velhas, pobres e doentes, adotaram 3 das crianças em suas casas. Ninguém me queria e nem ao meu irmão mais novo. Fomos deixados à mercê da cidade. Ficamos aterrorizados pelo medo de sermos chamados de órfãos e tratados como tal. E os nossos medos logo se materializaram. Eu vivi por um tempo com uma família pobre da cidade, mas os tempos estavam difíceis e o pai da família perdeu o emprego. Então, não tinham o suficiente para me manter. Então, o senhor e a senhora Lofting me levaram para morar com eles na sua fazenda, que ficava a 17 quilômetros da cidade. O senhor Lofting tinha 70 anos de idade e estava doente, com herpes zoster. Ele me disse que eu poderia ficar lá, contanto que eu não mentisse, não roubasse e obedecesse em tudo. Aqueles 3 mandamentos se tornaram a minha Bíblia. Eu vivia estritamente por eles. Fui para a escola, mas na primeira semana, quando chegava em casa, eu chorava como um bebê. Os garotos mais velhos ficavam zombando e gozando do meu nariz enorme, dizendo que eu era burro e me chamando de fedelho órfão. Isso me feria tanto que eu queria brigar com eles. Mas o Sr. Lofting, o fazendeiro que havia me adotado, me disse: lembre-se, o homem com H maiúsculo é aquele que evita uma briga e não aquele que fica para brigar. Então, eu não briguei, até um dia em que um garoto pegou titica de galinha do pátio da escola e jogou na minha cara. Eu dei uma surra no garoto e fiz alguns amigos. Eles tinham lhe avisado que um dia ele iria se dar mal. Eu senti orgulho de um novo boné que a Sra. Lofting havia me comprado. Um dia, uma garota que era muito maior do que eu, puxou e tirou o boné da minha cabeça e o encheu de água, estragando-o. Ela disse que fez isso para que a água penetrasse na minha cabeça grossa e evitasse que o meu cérebro de pipoca estourasse. Eu nunca chorei na escola, mas em casa eu me derramava em lágrimas. Então, um dia, a Sra. Lofting me deu um conselho que acabou com todos os meus dilemas e preocupações, e transformou os meus inimigos em amigos. Ela disse: Ralph, eles não vão mais zombar de você e te chamar de fedelho órfão se você se interessar por eles e eles puderem ver o quanto você pode fazer por eles. Eu aceitei o conselho. Estudei bastante e, embora logo tenha me tornado o melhor da classe, nunca sentiram inveja de mim porque eu fazia o máximo possível para ajudá-los. Ajudei vários dos garotos a escreverem os seus temas e ensaios. Eu escrevia debates completos para alguns colegas. Havia um rapaz que sentia tanta vergonha de admitir minha ajuda que mentia à sua mãe dizendo que ia caçar gambás. Mas ia até a casa do Sr. Lofting e amarrava os seus cachorros no celeiro enquanto eu o ajudava com suas tarefas. Eu também escrevia críticas literárias para outro rapaz e passei muitas noites ajudando uma das garotas com matemática. Houve uma morte na vizinhança. 2 dos velhos fazendeiros morreram e uma das senhoras deixou o marido.
Eu era o único homem nas 4 famílias e ajudei as viúvas por 2 anos. Quando eu ia e voltava da escola, passava em suas fazendas, cortava madeira para elas, tirava leite das vacas e alimentava e dava água para o gado. Agora eu era abençoado ao invés de amaldiçoado. Todos queriam ser meus amigos. Eles demonstraram o que realmente sentiam quando eu voltei da marinha. Mais de 200 fazendeiros vieram me ver no dia que cheguei em casa. Alguns viajaram até 130 quilômetros, e eles eram sinceros e realmente se importavam comigo. Por ter me mantido ocupado e feliz tentando ajudar outras pessoas, eu tenho poucas preocupações, e já faz 13 anos que ninguém me chama de fedelho órfão. Parabéns ao Sr. C. R. Burton. Ele sabe fazer amigos. E ele também sabe como vencer a preocupação e aproveitar a vida. O falecido Dr. Frank Loop, de Seattle, Washington, também sabe. Ele está inválido há 23 anos. Artrite. Mas Stuart Whithouse, do jornal Seattle Star, me escreveu dizendo: entrevistei o Dr. Loop várias vezes, e eu nunca conheci um homem mais altruísta ou um homem que aproveitasse melhor a vida. Como é que este inválido, confinado a um leito, aproveitava tanto a vida? Eu lhe darei 2 chances para adivinhar. Ele conseguiu isso reclamando e criticando? Não. Se envolvendo completamente na autopiedade e exigindo que fosse o centro das atenções e que todo mundo estivesse à sua disposição? Não. Ainda não acertou. Ele conseguiu isso adotando como seu lema do Príncipe de Gales: Ich dien, eu sirvo. Obteve nomes e endereços de outros inválidos e os alegrava escrevendo cartas positivas e encorajadoras. De fato, ele organizou um clube de amigos por correspondência. Finalmente, formou uma organização chamada Sociedade Shooting. Enquanto estava na cama, escrevia uma média de 1.400 cartas por ano e proporcionou muita alegria obtendo rádios e livros para pessoas inválidas. Qual é a diferença entre o Dr. Loop e muitas outras pessoas? O Dr. Loop tinha o brilho interior de um homem com um propósito, uma missão. Ele tinha a alegria de saber que estava sendo usado por uma ideia mais nobre e mais significativa do que ele mesmo, ao invés de ser, conforme descrito por Shaw, um egocêntrico com um monte de pequenas dores e aflições, reclamando que o mundo não se preocupa em torná-lo feliz. Aqui está a afirmação mais surpreendente que já li, escrita por um grande psiquiatra, Alfred Adler. Ele costumava dizer isto aos seus pacientes melancólicos: você pode ser curado em 14 dias se seguir esta prescrição. Tente pensar todos os dias como você pode ajudar alguém. Esta afirmação parece tão incrível que acredito que eu deveria tentar explicá-la citando algumas páginas do esplêndido livro do Dr. Adler, What Life Should Mean to You. O que a vida deveria significar para você. A melancolia é como uma raiva e repreensão contra outros. Mas para o propósito de obter atenção, solidariedade e suporte, o paciente parece estar apenas aflito sobre a sua própria culpa. A primeira lembrança de um melancólico geralmente é mais ou menos assim. Me lembro que queria deitar no sofá, mas meu irmão estava deitado nele e eu chorei tanto que tive que sair dali. Melancólicos geralmente são inclinados a se vingarem de si mesmos cometendo suicídio. E o primeiro cuidado do médico é evitar lhes dar uma desculpa para o suicídio. Eu tento aliviar toda a atenção propondo-lhes como primeira regra no tratamento: nunca faça nada que você não goste. Isso parece ser bem modesto, mas eu acredito que esteja na raiz de todo o problema. Se um melancólico pode fazer tudo o que quer, quem é que ele pode acusar? Do que ele tem que se vingar? Se você quiser ir ao teatro, eu digo a eles: ou tirar umas férias, faça isso. Se você achar que não quer, pare. Esta é a melhor situação na qual qualquer pessoa pode estar. Dá uma satisfação à sua busca pela superioridade. Ele é como Deus e faz o que lhe agrada. Por outro lado, não cabe muito bem no seu estilo de vida. Ele quer dominar e acusar os outros, e se eles concordarem com ele, não há nenhuma forma de dominá-los. Esta regra é um grande alívio, e nunca tive um suicídio entre os meus pacientes. Geralmente o paciente responde: mas eu não gosto de fazer nada. Eu estou preparado para esta resposta porque já a ouvi várias vezes. Eu digo:
Então pare de fazer algo que você não gosta. Às vezes, entretanto, ele responde: eu gostaria de ficar na cama o dia todo. Sei que se eu permitir, ele não vai querer mais fazer isto, e que, se eu tentar impedi-lo, ele vai iniciar uma guerra. Então eu sempre concordo. Esta é uma regra. Outra ataca o estilo de vida ainda mais diretamente. Eu lhes digo: você pode ser curado em 14 dias se você seguir esta prescrição. Tente pensar todo dia como você pode agradar alguém. Veja o que isso significa para eles. Eles estavam ocupados com um pensamento: como eu posso preocupar alguém? As respostas são muito interessantes. Alguns dizem: isso será muito fácil para mim. Fiz isso minha vida toda. Eles nunca fizeram isso. Peço que eles pensem sobre isso. Eles não pensam sobre isso. Eu lhes digo: você pode aproveitar o tempo quando não conseguir dormir pensando sobre como agradar alguém. Isso será um grande passo para a sua saúde. Quando eu os vejo no dia seguinte, pergunto: você pensou sobre a minha sugestão? Eles respondem: ontem à noite eu dormi assim que deitei na cama. Tudo isso deve ser feito, é claro, de uma forma modesta e amigável, sem nenhuma indicação de superioridade. Outros respondem: eu nunca poderia fazer isso. Estou tão preocupado. Eu lhes digo: não pare de se preocupar, mas, ao mesmo tempo, você pode pensar de vez em quando nos outros. Eu quero focalizar o seu interesse sempre em seus colegas. Muitos dizem: por que devo agradar os outros? Os outros não tentam me agradar? Você deve pensar em sua saúde, eu respondo. Os outros vão sofrer mais tarde. É extremamente raro que eu encontre um paciente que diga: eu pensei sobre a sua sugestão. Todos os meus esforços são devotados a aumentar o interesse social do paciente. Eu sei que o motivo real desta enfermidade é a falta de cooperação e quero que o paciente veja isso também. Assim que ele puder conectar-se com os seus colegas em condições iguais e cooperar, ele estará curado. A tarefa mais importante imposta pela religião sempre foi: ame o próximo. É a pessoa que não está interessada em seu colega que tem as maiores dificuldades na vida e provoca os maiores danos a outros. É de tais pessoas que surgem todas as falhas humanas. Tudo que nós exigimos de um ser humano, e o melhor elogio que podemos lhe dar, é que ele deve ser um bom colega de trabalho, ter outros amigos e ser um verdadeiro companheiro no amor e no casamento. O Dr. Adler nos aconselha a fazer uma boa dádiva todos os dias. E o que é uma boa dádiva? Uma boa dádiva, disse o profeta Maomé, é aquela que traz um sorriso ao rosto de outra pessoa. Por que fazer uma boa dádiva todo dia irá produzir efeitos tão surpreendentes à pessoa que a faz? Porque tentar agradar os outros irá fazer com que paremos de pensar em nós mesmos, exatamente o que produz a preocupação, o medo e a melancolia. A senhora William T. Moon, que gerenciava a Moon Secretarial School em Nova York, não precisou passar 2 semanas pensando em como poderia agradar alguém para vencer a sua melancolia. Ela fez melhor do que Alfred Adler. Não, ela fez 13 vezes melhor do que Adler. Baniu a sua melancolia, não em 14 dias, mas em um dia, pensando em como ela poderia agradar a alguns órfãos. Aconteceu assim. Em dezembro, há 5 anos, disse a Sra. Moon, eu estava imersa em um sentimento de tristeza e autopiedade. Depois de muitos anos de um casamento feliz, eu perdi o meu marido. Na medida em que se aproximavam as férias natalinas, a minha tristeza aumentou. Eu nunca havia passado o Natal sozinha em toda a minha vida, e eu estava temendo a chegada do Natal. Alguns amigos haviam me convidado para passá-lo com eles, mas eu não estava com muita vontade. Sabia que eu seria um estraga-prazeres em qualquer festa. Então, recusei o gentil convite. Na medida em que a véspera de Natal se aproximava, fiquei mais e mais imersa na autopiedade. É verdade, eu deveria ser grata por tantas coisas, porque todos nós temos muitas coisas pelas quais deveríamos agradecer. No dia anterior ao Natal, deixei o escritório às 3 horas da tarde e comecei a andar sem rumo pela Fifth Avenue, esperando talvez banir a autopiedade e a melancolia. A avenida estava cheia de uma multidão alegre e feliz. Cenas que me recordavam de dias felizes do passado.
Eu não aguentava mais o fato de voltar para um apartamento solitário e vazio. Estava estupefata, não sabia o que fazer e não consegui conter as lágrimas. Após andar sem rumo por quase uma hora, me encontrei na frente de um terminal de ônibus e me lembrei que o meu marido e eu costumávamos embarcar em um ônibus com destino desconhecido como uma aventura. Então, embarquei no primeiro ônibus que parou no terminal. Após atravessar o rio Hudson e andar por algum tempo, eu ouvi o cobrador dizer: "Senhora, esta é a última parada." Desci. Não sabia ao menos o nome da cidade. Era um lugar quieto e tranquilo. Enquanto eu aguardava o próximo ônibus para casa, comecei a andar por uma área residencial e, quando passava por uma igreja, ouvi a linda melodia de Noite Feliz. E eu entrei. A igreja estava vazia, exceto pela organista. Sentei-me em um dos bancos sem chamar muita atenção. As luzes da árvore de Natal, que estava lindamente decorada, pareciam miríades de estrelas dançando aos raios do luar. A cadência da música e o fato de que eu havia me esquecido de comer desde a manhã me deixaram sonolenta. Eu estava cansada, sentindo pesar, então deitei e dormi. Quando acordei, eu não sabia onde estava. Fiquei aterrorizada. À minha frente, vi duas pequenas crianças que aparentemente tinham vindo ver a árvore de Natal. Uma pequena garota estava apontando para mim e dizendo: "O que será que o Papai Noel trouxe para ela?" Estavam assustadas, e eu lhes disse que não as machucaria. Pela maneira que estavam vestidas, imaginei que eram pobres, e perguntei onde estavam seus pais. "Nós não temos nem mãe nem pai", disseram. Aqui estavam dois pequenos órfãos muito piores do que eu jamais havia ficado. Eles me fizeram sentir vergonha da minha tristeza e autopiedade. Eu lhes mostrei a árvore de Natal e depois os levei à loja de conveniências. Tomamos alguns refrigerantes e comprei algumas balas e alguns presentes para eles. A minha solidão sumiu como se fosse num passe de mágica. Estes dois órfãos me fizeram esquecer de mim mesma e me deram a única e verdadeira felicidade que senti em meses. Enquanto conversava com eles, percebi a sorte que eu tinha e agradeci a Deus por todos os natais na minha infância, quando tinha o carinho e o amor dos meus pais. Aqueles dois pequenos órfãos fizeram muito mais por mim do que eu havia feito por eles. Aquela experiência me mostrou novamente a necessidade de tornar os outros felizes para que nós possamos ser felizes. E eu descobri que a felicidade é contagiosa. É dando que recebemos. Ao ajudar alguém e demonstrar o meu amor, eu venci a preocupação e a autopiedade e me senti uma nova pessoa. Eu era uma nova pessoa, não apenas na época, mas nos anos que seguiram. Eu poderia encher um livro de histórias de pessoas que esqueceram de si mesmas e se tornaram saudáveis e felizes. Por exemplo, vamos tomar o caso de Margaret Tyler Yates, uma das mulheres mais populares na Marinha dos Estados Unidos. A senhora Yates é escritora de romances, mas nenhuma de suas histórias de mistério é tão interessante quanto a verdadeira história do que ocorreu em sua vida, naquela manhã fatal em que os japoneses atacaram a nossa armada em Pearl Harbor. A senhora Yates tinha sofrido por mais de um ano com um coração enfraquecido. Ela passava 22 das 24 horas do dia na cama. O caminho mais longo que ela percorria era uma caminhada pelo jardim para tomar banho de sol. Mesmo assim, tinha que se escorar no braço da empregada enquanto andava. Ela mesma me contou que, naquela época, sentia que seria uma inválida pelo resto de seus dias na Terra. E isso teria acontecido, ela me contou, se os japoneses não tivessem atacado Pearl Harbor e me tirado da minha complacência. Quando ocorreu o ataque, disse a senhora Yates, ao contar-me a sua história, tudo parecia caos e confusão. Uma bomba explodiu muito perto da minha casa e o abalo me lançou para fora da minha cama. Os caminhões do exército correram para o campo Hickman, para o quartel Schofield e para a base aérea Kaneohe Bay, para transportar as esposas e filhos das tropas do exército e da marinha para as escolas públicas. A Cruz Vermelha ligou para aqueles que tinham quartos sobressalentes para poder acomodá-los. Os trabalhadores da Cruz Vermelha sabiam que eu tinha um telefone ao lado da minha cama, então me perguntaram se eu poderia utilizá-lo como uma central para a troca de informações. Eu deveria manter registros de onde as esposas e filhos das tropas do exército e da marinha estavam sendo hospedados,
E todos, da Marinha e do Exército, foram instruídos pela Cruz Vermelha a me ligar para saber onde as suas famílias estavam. Logo descobri que o meu marido, o comandante Robert Halley Yates, estava seguro. Tentei confortar as esposas que não sabiam se os seus maridos haviam morrido, e tentei consolar as viúvas cujos maridos haviam morrido, e havia muitos. 2.117 oficiais e homens alistados na Marinha e no Corpo de Fuzileiros Navais foram mortos e 960 foram dados como desaparecidos em combate. Primeiramente, eu atendia estas ligações enquanto estava deitada na cama. Depois, passei a atender sentada em minha cama. Finalmente, eu estava tão ocupada, tão emocionada, que esqueci de todas as minhas fraquezas, saí da cama e sentei-me perto da mesa. Ajudando aos outros, que estavam em condições piores do que a minha, esqueci de mim mesma. E nunca mais voltei para a cama, exceto para dormir às 8 horas normais de cada noite. Agora eu percebo que se os japoneses não tivessem atacado Pearl Harbor, provavelmente eu teria permanecido como uma semi-inválida por toda a minha vida. Eu estava confortável na cama. As pessoas sempre me atendiam e agora percebo que eu estava inconscientemente perdendo a vontade de me reabilitar. O ataque a Pearl Harbor foi uma das maiores tragédias na história americana, mas pelo que sei, foi uma das melhores coisas que já me aconteceu. Esta terrível crise deu-me uma força com a qual eu nunca havia sonhado. Tirou a atenção de mim e a focalizou nas outras pessoas. Ela me deu algo grande, vital e importante para viver. Nunca mais tive tempo para mim mesma ou para se importar comigo. 1/3 das pessoas que correm aos psiquiatras para pedir ajuda provavelmente poderia curar-se se fizessem como Margaret Yates, se interessar em ajudar os outros. Esta ideia é minha? Não. Foi mais ou menos isso que Carl Jung disse. E ele deveria saber mais do que ninguém. Ele disse: cerca de 1/3 dos meus pacientes estão sofrendo de uma neurose que não pode ser definida clinicamente, mas provém de uma falta de sentido e um vazio em suas vidas. Em outras palavras, estão tentando pegar carona na vida, e a procissão passa por elas. Então, correm ao psiquiatra com as suas vidas insignificantes, sem sentido e inúteis. Tendo perdido o barco, elas esperam no cais, acusando a todos, exceto a si mesmas, exigindo que o mundo atenda a seus desejos egocêntricos. Talvez você esteja pensando bem, não estou impressionado por estas histórias. Eu mesmo poderia me interessar por alguns órfãos que conheci na véspera de Natal. E se eu estivesse em Pearl Harbor, teria feito exatamente o que Margaret Tyler Yates fez. Mas comigo, as coisas são diferentes. E eu vivo uma vida normal e monótona. Tenho um emprego chato e trabalho 8 horas por dia. Nada dramático acontece comigo. Como é que posso me interessar em ajudar os outros? E por que deveria? Que proveito eu vou tirar disso? É uma pergunta justa. Vou tentar respondê-la. Não importa a monotonia da sua existência, você certamente encontra algumas pessoas todos os dias. O que você faz sobre isso? Você simplesmente olha para elas ou você tenta descobrir aquilo que as interessa? Que tal o carteiro, por exemplo? Ele percorre centenas de quilômetros a cada ano entregando a correspondência. Mas você já se preocupou em saber onde ele mora? Ou pediu para ver uma foto da sua esposa e dos seus filhos? Você já perguntou se ele fica cansado ou entediado? E que tal o verdureiro, o jornaleiro ou o engraxate lá da praça? Estas pessoas são seres humanos, cheias de problemas e sonhos, e ambições pessoais. Elas estão aguardando a chance de compartilhá-las com alguém. Mas você lhes dá a oportunidade? Você já demonstrou um interesse honesto e sincero por elas ou por suas vidas? É isso que estou dizendo. Você não precisa se tornar uma Florence Nightingale ou um reformador social para ajudar a melhorar o mundo. O seu mundo particular. Você pode começar amanhã de manhã com as pessoas que você encontrar. Que proveito você pode tirar disso? Uma felicidade muito maior, uma satisfação maior e o orgulho de si mesmo. Aristóteles chamou esta terra de um lugar de atitudes de egoísmo iluminado. Zoroastro disse: fazer bem aos outros não é um dever.
É uma alegria, porque aumenta a sua própria saúde e felicidade. E Benjamin Franklin resumiu isso bem simplesmente. Quando você faz bem aos outros, faz o melhor para si mesmo. Nenhuma descoberta da psicologia moderna, escreveu Henry C. Link, diretor do Centro de Serviços Psicológicos em Nova York, é, em minha opinião, tão importante quanto a comprovação científica da necessidade do autossacrifício ou disciplina para a autorrealização e a felicidade. Pensar nos outros não apenas evitará que você se preocupe consigo mesmo, também te ajudará a fazer muitos amigos e se divertir muito. Como? Bem, certa vez eu perguntei ao professor William Lyon Phelps, de Yale, como ele conseguiu fazer isso, e aqui está o que ele disse. Eu nunca entro num hotel, barbearia ou loja sem dizer algo agradável a todos que eu encontro. Eu tento dizer algo que os identifique como indivíduos, não meramente como peça de uma máquina. Às vezes, eu elogio a moça que me atende na loja, dizendo-lhe como seus olhos são lindos, ou seu cabelo. Eu pergunto ao barbeiro se ele não se cansa de ficar o dia inteiro em pé, como ele tornou-se barbeiro, quanto tempo ele está na profissão e quantos cabelos ele já cortou. Eu o ajudo a calcular. Descobri que o meu interesse pelas pessoas faz com que se sintam orgulhosas. Muitas vezes, eu cumprimento o carregador de malas que carregou a minha bagagem. Isso lhe dá um novo ânimo e vigor para o dia todo. Num dia extremamente quente de verão, eu entrei no vagão-restaurante da New Haven Railway para almoçar. O vagão lotado parecia um forno e o atendimento estava lento. Quando o garçom finalmente chegou para me entregar o cardápio, eu disse: os garotos que estão cozinhando naquela cozinha quente certamente devem estar sofrendo hoje. O garçom começou a resmungar com um tom amargo. Primeiramente, eu pensei que ele estivesse bravo. Meu Deus! Ele exclamou. As pessoas entram aqui e reclamam sobre a comida, sobre o serviço lento e murmuram sobre o calor e os preços. Eu ouço as suas críticas há 19 anos, e o senhor é a primeira pessoa que já expressou preocupação pelos cozinheiros lá atrás, naquela cozinha super quente. Eu peço a Deus que tenhamos mais passageiros como o senhor. O garçom ficou surpreso por eu considerar os cozinheiros como seres humanos e não meramente como uma peça na organização de uma grande ferrovia. O que as pessoas querem, continuou o professor Phelps, é um pouco de atenção como seres humanos. Quando eu encontro um homem na rua com um lindo cachorro, sempre comento sobre a beleza do cachorro. Quando prossigo e olho por cima do ombro, muitas vezes vejo que o homem está fazendo carinho no cachorro e admirando-o. A minha apreciação renovou a sua apreciação. Uma vez na Inglaterra, encontrei um pastor de ovelhas e expressei minha sincera admiração pelo seu cão pastor, grande e inteligente. Perguntei-lhe se ele poderia me contar como treinou o seu cachorro. À medida que me afastava, olhei rapidamente por cima do ombro e vi o cachorro com as patas nos ombros do pastor, sendo acariciado por ele. Um pouquinho de interesse da minha parte fez com que o pastor se alegrasse. O cachorro se alegrou e eu também me alegrei. Você consegue imaginar um homem que sai cumprimentando porteiros e expressando preocupação pelos cozinheiros numa cozinha quente e dizendo às pessoas quanto ele admira os seus cachorros? Você consegue imaginar um homem assim, sendo amargo e preocupado e precisando dos serviços de um psiquiatra? Você não consegue, não é? Não, é claro que não. Um provérbio chinês diz o seguinte: um pouco de fragrância sempre fica na mão daquele que te dá rosas. Você não precisava contar isso a Billy Phelps de Yale. Ele sabia disso. Ele vivia isso. Se você for homem, pule este parágrafo. Isso não vai lhe interessar. Conta como uma moça preocupada e infeliz fez com que vários homens a pedissem em casamento. A moça que fez isso é avó agora. Alguns anos atrás, passei a noite na casa dela, depois de fazer um discurso em sua cidade. E na manhã seguinte, ela me levou de carro por cerca de 80 quilômetros para pegar o trem na linha central da estação de Nova York. Começamos a falar sobre amigos que reclamam. E ela disse: Sr. Carnegie, vou lhe contar algo que nunca confessei a ninguém antes, nem mesmo ao meu marido. Ela me contou que havia sido criada por uma família do registro social na Filadélfia. A tragédia da minha infância e da minha adolescência, ela disse, foi a nossa pobreza.
Nós nunca podíamos nos comparar com as outras moças quanto à diversão. As minhas roupas nunca foram de boa qualidade, sempre ficavam pequenas em mim e muitas vezes não combinavam com a moda da época. Eu fui tão humilhada, tinha tanta vergonha, que muitas vezes chorava até dormir. Finalmente, em desespero total, tive a ideia de sempre perguntar aos meus amigos sobre suas experiências, suas ideias e os seus planos para o futuro. Eu não fazia estas perguntas porque estava realmente interessada nas respostas, mas para que eles se distraíssem e não olhassem para as minhas roupas de pobre. Mas uma coisa estranha aconteceu. Enquanto eu ouvia estes homens falando e aprendia mais sobre eles, eu realmente me interessei em ouvir o que tinham a dizer. Eu me interessei tanto que me esqueci das minhas roupas. Mas o que mais me surpreendeu foi isso. Eu era boa ouvinte e encorajava os rapazes a falar sobre si mesmos. Eu lhes dava alegria e, aos poucos, me tornei uma moça popular em nosso grupo social e 3 destes homens me pediram em casamento. Algumas pessoas que ouviram este capítulo vão dizer: toda esta conversa sobre interessar-se pelos outros é uma grande balela. Isso é papo furado. Nada disso é para mim. Eu vou colocar dinheiro na minha carteira, vou agarrar tudo que eu posso, e agarrar agora, e que esses idiotas vão para o inferno. Bem, se esta é a sua opinião, você tem o direito de pensar assim. Mas se você estiver certo, então todos os grandes filósofos e professores desde o início da história registrada, Jesus, Confúcio, Buda, Platão, Aristóteles, Sócrates, São Francisco, estavam todos errados. Mas já que você pode desprezar os ensinamentos de líderes religiosos, vamos pegar os conselhos de alguns ateístas. Primeiro, vamos pegar o falecido A.E. Housman, professor da Universidade de Cambridge, e um dos estudiosos mais distintos de sua geração. Em 1936, ele deu uma palestra na Universidade de Cambridge em nome da natureza da poesia. Naquela palestra, ele declarou que a maior verdade já falada e a descoberta moral mais profunda de todos os tempos foram estas palavras de Jesus. Aquele que encontra a sua vida, a perderá. E aquele que perde a sua vida por amor a mim, a encontrará. Nós ouvimos pregadores dizer isso durante todas as nossas vidas. Mas Hausmann era ateu, um pessimista, um homem que estava considerando o suicídio. E mesmo assim, ele sentia que o homem que só pensava em si mesmo não tiraria muito da vida. Seria triste. Mas o homem que esquece de si mesmo, servindo aos outros, encontra a alegria de viver. Se você não estiver impressionado pelo que E.A. Housman disse, vamos considerar o conselho do ateu americano mais distinto do século XX, Theodore Dreiser. Ele ridicularizou todas as religiões, chamando-as de contos de fadas, e considerava a vida como um conto narrado por um idiota, cheio de som e fúria, sem nenhum significado. Mas Dreiser defendeu o maior princípio que Jesus ensinou: servir aos outros. Se o homem deve extrair qualquer alegria de sua vida, disse, deve pensar e planejar fazer coisas melhores, não apenas para si mesmo, mas para os outros, já que a alegria dele mesmo depende da sua alegria para com os outros e deles para com ele. Se nós formos tornar as coisas melhores para os outros, conforme Dreiser defendeu, vamos ser rápidos sobre isso. O tempo está passando. Eu passarei por aqui apenas uma vez. Portanto, qualquer bem que possa fazer ou qualquer gentileza que possa demonstrar, que eu faça isso agora. Não quero deixar para depois ou ignorar, porque eu não passarei por aqui novamente. Então, se você quiser banir a preocupação e cultivar a paz e a felicidade, aqui está a regra número 7. Esqueça de si mesmo e se interesse pelos outros. Todo dia faça uma boa dádiva que coloque um sorriso de alegria no rosto de alguém. Resumo da parte 4. 7 formas de cultivar uma atitude mental que irá trazer-lhe paz e felicidade. Regra 1. Vamos encher as nossas mentes com pensamentos de paz, coragem, saúde e esperança, porque a nossa vida é conforme nós pensamos. Regra 2. Não vamos tentar nos vingar de nossos inimigos, porque se fizermos isso, nós vamos nos machucar muito mais do que eles. Vamos fazer o mesmo que o general Eisenhower.
Não vamos gastar um minuto pensando sobre as pessoas de quem não gostamos. Regra 3. A. Ao invés de nos preocuparmos com a ingratidão, vamos aguardá-la. Vamos nos lembrar que Jesus curou 10 leprosos um dia e só um deles o agradeceu. Por que deveríamos esperar por mais gratidão do que Jesus recebeu? B. Vamos nos lembrar que a única forma de encontrar a felicidade é não esperar pela gratidão, mas dar pela alegria de dar. C. Vamos nos lembrar que a gratidão é um traço cultivado. Então, se quisermos que os nossos filhos sejam gratos, nós devemos treiná-los para que sejam gratos. Regra 4. Conte as suas bênçãos, não os seus problemas. Regra 5. Não vamos imitar os outros. Vamos nos encontrar e vamos ser nós mesmos, porque inveja é ignorância e imitação é suicídio. Regra 6. Quando o destino nos der um limão, vamos tentar fazer uma limonada. Regra 7. Vamos nos esquecer de nossa tristeza, tentando criar um pouco de felicidade para os outros. Quando você faz bem aos outros, você faz o melhor para si mesmo. Você faz o melhor para si mesmo.